Temos no culto o funcionamento do departamento infantil, porque na sequência nós teremos a escola bíblica dominical, mas sem mais delongas eu convido você a abrir sua Bíblia em Miqueias. Nos cultos matutinos nós estamos trabalhando o texto de Miqueias, profeta Miqueias. Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 2. Capítulo 2 de Miqueias. Miqueias capítulo 2, são 13 versículos apenas, nós vamos trabalhar os 13 versículos na meditação de hoje. E diz assim o texto: ai daqueles que ainda no seu leito imaginam iniquidade e planejam o mal. Ao amanhecer eles o praticam, porque têm poder para tanto. Cobiçam os campos e se apossam deles. Cobiçam casas e as tomam. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, e a uma pessoa e a sua herança. Portanto, assim diz o Senhor: eis que estou forjando uma calamidade contra essa família, da qual vocês não livrarão seu pescoço. Vocês não andarão mais de cabeça erguida, porque será um tempo de calamidade. Naquele dia se criará um provérbio a respeito de vocês e se entoará a seguinte lamentação: estamos completamente arruinados, a porção do meu povo Deus a trocou, como ele tirou o que era nosso, entregou os nossos campos aos rebeldes. Portanto, na congregação do Senhor, quando a terra for dividida por sorteio, vocês não receberão nenhuma parte dela. Eles dizem: não profetizem tais coisas, porque a desgraça não cairá sobre nós. Tais coisas anunciadas não alcançarão a casa de Jacó. Estaria o Espírito do Senhor irritado? Será que ele agiria assim? De fato, as minhas palavras fazem o bem ao que anda retamente. Mas há pouco meu povo se levantou como um inimigo. Além da roupa, vocês arrancaram a capa daqueles que passam seguros, sem pensar em guerra. Vocês expulsam do seu lar querido as mulheres de meu povo. Dos filhinhos delas vocês tiram a minha glória para sempre. Levantem-se e vão embora, porque este não é o lugar de descanso. Vão embora, por causa da impureza que traz de destruição. Sim, destruição enorme. Se alguém, seguindo o vento e a falsidade, inventar uma mentira do tipo: eu lhes profetizarei a respeito de vinho e de bebida forte, esse tal será o profeta deste povo. O Senhor: certamente eu ajuntarei todos vocês na casa de Jacó, certamente congregarei o remanescente de Israel. Eu os porei todos juntos como ovelhas no aprisco, como rebanho no meio de sua pastagem. Farão muito barulho por causa da multidão de pessoas. Diante deles virá o que abre o caminho. Eles abrirão o caminho, entrarão pelo portão e sairão por ele. E o seu rei irá diante deles. Sim, o Senhor irá à frente deles. Vamos orar? Senhor, nós louvamos ao Senhor por tudo que já vivemos nesse culto. E pedimos, Deus, que de uma forma especial o Senhor fale aos nossos corações através da Tua palavra. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Quem tem acompanhado a série, já estamos no terceiro domingo da série de Miqueias, já percebeu que Miqueias, ele era de uma pequena cidade chamada Moresete, no reino do sul de Judá. E aqui nós já temos a distinção entre reino do sul e reino do norte, onde o reino do norte, nós sabemos que o reino do norte se afastou primeiramente de Deus e se esqueceu do Senhor, e por isso foram dominados primeiramente, depois o reino do sul. E o nosso profeta aqui, Miqueias, ele profetiza na mesma época do profeta Isaías, e era um período assim de ruptura da aliança. O povo tinha se esquecido de Deus, ameaças. O império assírio, que foi o império que dominou o norte, já estava às portas de Judá. Inclusive, o Império Assírio já dominava algumas regiões e já cobrava impostos de Judá, numa iminente queda do reino de Judá. Ali havia muita corrupção interna, gente corrupta de toda espécie. Depois, lá no capítulo 7, Miqueias vai dizer que o melhor deles, o melhor do povo, é como um espinheiro. Ou seja, não tinha ninguém
ninguém que escapasse. E havia uma violação da lei de Deus, o povo havia se esquecido totalmente da lei de Deus. E muitos falsos profetas estavam profetizando, dando profetadas, falando coisas que aquecessem o coração, que inflasse o ego daquele povo que tinha se esquecido de Deus. E aqui então, no capítulo 1 de Miqueias, Miqueias faz uma séria denúncia. Uma denúncia de como o povo estava pecando contra Deus. E nós ouvimos os 2 sermões do pastor Fabrício nesse sentido. Agora, ele vai dizer como o povo está pecando com relação ao seu próximo. Veja que os teólogos vão dizer que o capítulo 1, Miqueias denuncia como o povo tinha se esquecido da primeira tábua da lei. Porque a primeira tábua da lei são os mandamentos referentes ao Senhor nosso Deus. E agora ele começa a profetizar sobre como o povo estava se esquecendo, deixando de lado a lei da segunda tábua da lei, que eram os mandamentos dos 10 mandamentos voltados às relações uns com os outros. É tão interessante isso, que aqui ele começa com uma fala que vai demonstrar que o juízo está à porta, que o julgamento do Senhor vem aí. Ele diz, ai. Para nós não tem muito sentido, porque quando fala ai, o que foi? Doeu alguma coisa? Não, mas o ai aqui não é nesse sentido. Ai aqui é um veredito que designa alguém que tem culpa, alguém que está condenado, às vésperas da condenação, pelo menos. No hebraico isso tem um poder muito forte. Ai significa julgamento. Então o capítulo 2, Miqueias vai falar a um povo que não quis, preste atenção nisso, é sobre isso que nós vamos falar. Um povo que não se submeteu aos mandamentos de Deus, mas tomou para si então o julgamento de Deus. De novo? Um povo que recebeu os mandamentos, não se submeteu aos mandamentos, e por não terem se submetido aos mandamentos, agora receberão julgamento. E a vida é assim: quem não se submete ao mandamento está debaixo do julgamento do Senhor. E olha só que interessante, quando a gente olha aqui o primeiro versículo, o profeta Miqueias vai dizer que ai daqueles, ele está citando um grupo de pessoas, a nação, que ainda no seu leito imaginam a iniquidade e planejam o mal, e ao amanhecer o praticam. É um povo que disse não ao mandamento de amar o próximo, que fica maquinando como é que eu vou passar a perna no outro, como é que eu vou adquirir uma vantagem. Gente, é literalmente isso que o profeta está falando. Os poderosos deitam e ficam pensando, como é que eu vou conquistar mais? Porque no afã do coração pecaminoso, não há como saciar o desejo pecaminoso de querer sempre mais. E aqui o profeta denuncia isso. Eles ficam sonhando como é que vão roubar mais, e quando amanhece, eles têm capacidade de fazer com que a destruição aconteça, de fazer com que o roubo aconteça. E aqui, quando a gente olha, e o texto vai dizer isso, que eles, versículo 2, cobiçam os campos. E aqui os poderosos, eles roubavam as terras, literalmente roubavam as terras dos camponeses. E isso vai contra a lei de Deus. Veja que na lei de Deus fica claro que a terra pertence àquela família, daquela tribo. Tanto é que se uma terra fosse vendida para pagar uma dívida, no ano do jubileu, que é a cada 49 anos, aquela dívida era perdoada e aquela terra voltava para a família de origem. Meus irmãos, eu fico pensando se fosse assim hoje, né? Todo mundo aqui, ou quase todo mundo aqui, tem um avô, um bisavô, um tataravô que acabou com as terras todas da família, não tem? É assim, todo mundo tem essa história na família. Já pensou, 49 anos, volta tudo? Então, essa era a lei do jubileu. Era a lei do jubileu. E aqui, os poderosos estavam se esquecendo disso. A terra era inalienável e eles não estavam nem aí para quem estava sofrendo. Eles iam buscar e pegavam para si. E isso gerava um problema muito além de questões de terras. O outro era esquecido não só nas propriedades que eram roubadas, saqueadas
por impostos. Veja, como eu disse, o Império Assírio já cobrava alguns impostos da nação, e o rei também cobrava mais impostos. Então era uma dupla carga de impostos, o povo ficava solapado. E aqui, não só com relação ao patrimônio, mas com relação à vida, o versículo 9 vai dizer que eles expulsam do seu lar querido as mulheres, não estavam cuidando das mulheres, das viúvas. E a lei deixa muito claro que tem que priorizar os órfãos e as viúvas, os filhinhos delas, os órfãos, as crianças. Vocês tiram sempre da minha glória, ou seja, eram levados como escravos. Vejam uma total depravação das relações. Tudo isso era maquinado, tudo isso era feito, ou seja, uma completa corrupção moral. Estou nem aí para o outro. Literalmente era isso que acontecia no tempo de Miqueias. Eu não estou nem aí para o outro, eu tenho que cuidar do meu. E à noite, os sonhos era como eu vou, qual é o plano, qual vai ser meu plano, qual vai ser minha vigarice de amanhã, para que eu conquiste mais. Mas o Senhor responde. O Senhor responde no versículo 3. E é como se Deus dissesse, ah é? Vocês estão pensando o mal, e estão forjando o mal, e estão fazendo o mal? Olha o que Deus diz. Diz o Senhor, versículo 3, eis que eu estou forjando uma calamidade contra essa família. Vocês não estão maquinando o mal para executar contra o próximo? Deixa estar. Aqui literalmente é a lei da retribuição, que o apóstolo Paulo vai falar lá em Gálatas capítulo 6, de Deus não se zomba. Vocês estão aí maquinando o mal, vocês estão sonhando com o mal e colocando o mal em prática? Deixa comigo, porque eu estou forjando. Eu não estou só planejando, eu estou criando algo, uma calamidade. E aqui vem claramente qual era o juízo que Deus ia oferecer àqueles homens maus. Vocês vão perder tudo, vocês vão ser envergonhados. Porque vocês estão fazendo tanta maldade, vocês estão roubando as propriedades, não estão cuidando das mulheres, das crianças. Mais do que isso, o texto diz que vocês estão tirando até a capa daqueles que passam em paz. E a capa era um elemento final, até o cego Bartimeu tinha uma capa. A capa era o que protegia do frio, era o último senso de dignidade do ser humano naquela época, era uma capa. Até isso estava sendo tomado, a dignidade humana tinha ido pelo ralo. Então Deus está dizendo, então eu vou retribuir, porque quando o povo se esquece do mandamento, eis que vem o julgamento de Deus. Isso serve para nós, meus irmãos. Num certo sentido, nós temos que pacificar o nosso coração, porque a gente vê uma corrupção moral no nosso país, que a gente fica pensando, meu Deus, mas não vai melhorar nunca. Vai, porque Deus está forjando o julgamento para todo aquele que tem feito conforme os desejos do seu coração e não conforme a vontade de Deus. Mas a vingança pertence ao Senhor. De Deus não se zomba. Pode até zombar de mim, pode zombar de você, e muitas vezes vão zombar, mas de Deus ninguém zomba. De Deus não se zomba. O que o homem plantar, isso ele vai colher. E Miqueias deixa isso muito claro aqui. E essa verdade é dura, porque quando semeamos, e eu digo muito isso lá no colégio para os adolescentes, a gente tem a liberdade para a semeadura. Você pode semear, ali você tem dentro da nossa livre agência, é claro, nós temos a liberdade para a semeadura, mas a colheita é obrigatória. E eu digo mesmo para nós temos semeado o que na vida do outro, na vida dos nossos filhos, na vida da nossa família, nas suas relações de trabalho, o que você tem semeado? De Deus não se zomba, o que você está plantando, você certamente colherá. E quem está plantando mal contra a igreja do Senhor, quem está achando
que não haverá juízo, está redondamente enganado, porque o juízo do Senhor é certo. O nosso Deus é amor, é perdão, mas Ele é reto juiz. De Deus não se zomba. Se alguém chegar ao final da existência sem estar em Cristo, receberá o juízo eterno de Deus, condenação, inferno. E essa palavra é dura mesmo. Porque eu não quero ser como os profetas que vêm a seguir. Veja, quando o profeta Miqueias faz essas exortações, faz essa denúncia, abre os olhos do povo, para que o povo olhe para Deus. Vem, a partir do versículo 6, outros profetas e dizem, não, calma aí. Veja, o povo disse não ao amar ao próximo. E os profetas de Deus daquela época disseram não à verdade de Deus. Eles ficaram com a mentira, porque a mentira era mais palatável, afagava o coração. Era muito melhor olhar para Deus e ver Deus como um Deus bonzinho, um Deus fofo. Não faz nada de mal. Não, Deus não tem juízo. Não, é amor. Toda forma de amor é justa. Deus acolhe todo mundo. Esse negócio de inferno é uma coisa que não é tão literal assim nada. Isso aí é só para assustar. Esse discurso ainda ocupa muitos púlpitos por aí. Porque aqui é claro, versículo 6... Eles dizem, eles quem? Os profetas. Não profetizem tais coisas, porque a desgraça não cairá sobre nós. Você acha que Deus vai ter coragem de castigar a gente? Tais coisas, versículo 7, tais coisas anunciadas não alcançarão a casa de Jacó, somos amados, somos filhos do rei. Estaria o Espírito do Senhor irritado? Não, o Espírito do Senhor não se irrita, Ele é bonzinho. Será que ele agiria assim? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Isso que era pregado no tempo de Miqueias ainda é pregado hoje, a mesma mentira. E tem gente caindo nessa mentira. Porque, meus irmãos, é muito mais confortável para o pastor, e eu vou falar do lado de cá, é muito mais confortável para o pastor trazer uma mensagem aqui só de acolhimento, que não leva você a refletir, não me leva a refletir sobre o pecado, sobre a necessidade de enfrentar o pecado aos pés da cruz de Cristo. É muito mais confortável falar aqui que Deus vai abrir as portas, que Deus vai te dar prosperidade. Mas isso não é o compromisso da palavra de Deus. A verdade de Deus diz, se você estiver distante dos mandamentos de Deus, você vai colher as consequências do seu pecado. Vai sim. É o que a palavra de Deus diz. E é por isso que os profetas aqui eram profetas que suavizavam a mensagem de Deus. Negavam o juízo, tinham um foco seletivo. E até hoje tem muitos pastores que têm um foco seletivo, só olham para aquilo que interessa na Bíblia, só coleta textos que, não, esse aqui é muito difícil, vamos pular esse aqui é muito duro, não, deixa esse para depois, imagina só, não, capítulo 2 é muito difícil, eu vou deixar o pastor Fabrício, que ele é mais acostumado a... De jeito nenhum. A palavra do Senhor é essa. E os profetas, aqueles que ensinam a palavra, você quando ensina a verdade de Deus, você não pode se esquivar disso. E havia um endurecimento do coração da nação com relação à mensagem de Miqueias. E a gente vai ver que Miqueias é zombado mais à frente. Zombado. Zombado por falar a verdade. E os falsos profetas são elevados, porque falam aquilo que o coração quer ouvir. Essa semana eu estava arrumando meu carro lá em Goiânia. E o rapaz estava arrumando meu carro, falou, você faz o quê, Davi? Eu falei, não, eu sou pastor. Aí fomos conversando e tal. Ele falou assim, não, pastor, eu acho o seguinte, a pessoa tem que ir para a igreja, ela tem que ir na igreja e se sentir bem, ouvir coisas que vão melhorar o coração dela, que ela vai sair de lá mais animada. Aí eu falei assim, não é bem por aí não, né? A gente tem que ir para a igreja para ouvir a verdade de Deus. Mas é claro que a verdade de Deus também não é só sobre juízo. Porque aqui, do versículo 6 ao versículo 11... o profeta
Miqueias é muito duro com essa mensagem da graça barata, de um Deus que é um Deus que tem muito mais a ver com o ego humano do que com a característica de um Deus soberano. Mas aí vem os versículos finais. A graça do Senhor Jesus já é revelada aqui nos versículos 12 e 13. E eu queria fechar com essa parte. A graça diz sim a quem está sob juízo. Enquanto o coração humano diz não ao mandamento de Deus, o Senhor Jesus com graça vem e diz sim ao meu e ao seu coração. E Ele tira de nós o salário que é digno do pecado, que é a morte, e nos dá vida. O próprio autor aqui, Miqueias, diz, veja que ele muda de assunto de uma vez. Ele está falando de um povo corrupto, de profetas corruptos, mas ele fala, certamente, versículo 12, projeta aí, certamente eu ajuntarei todos vocês da casa de Jacó, certamente congregarei o remanescente de Israel. Olha a mensagem do evangelho aqui, minha gente. O povo vai para longe de Deus, os profetas vão para longe de Deus. E o texto não diz que eles vão se arrepender e voltarão ao Senhor. Não, o texto é muito claro. O Senhor vai atrás dos seus. O Senhor vai ajuntar os seus. Certamente é uma ação divina, é uma ação que é apenas de Deus, é um monergismo acontecendo, uma salvação que vem unicamente de Deus. Deus vai atrás, Deus vai colocar o povo junto. Deus fez isso com a minha vida, fez isso com a sua vida, glória a Deus. Nós não estamos sob juízo. Quando a Bíblia fala de juízo, não é para nos assustar, é para que a gente veja a dimensão do sacrifício de Cristo que nós celebramos nessa manhã, porque o Senhor Deus, apesar da minha incapacidade de obedecer os mandamentos, apesar da minha vontade de ouvir apenas palavras que afagam o meu coração, apesar da minha vontade de não querer lutar contra o pecado, o Senhor Jesus me ajunta, me leva para o meio do seu povo. Eu os porei juntos, todos juntos, como ovelhas no aprisco. E lá em João, o Senhor Jesus vai dizer que Ele é o bom pastor que reúne as suas ovelhas e dá a vida pelas suas ovelhas. Como o rebanho no meio de sua pastagem farão muito barulho, alegria por causa da multidão de pessoas. Quantas pessoas o Senhor tem ajuntado? Gente que merece juízo, gente que não é capaz de obedecer os mandamentos, mas o Senhor Jesus tem juntado. Diante deles virá o que abre o caminho. Quem inaugurou o novo e vivo caminho? O Senhor Jesus. Ele é o caminho. Ele inaugurou a nova vida. Uma nova vida onde o pecado já não nos algema. Uma nova vida que agora eu vou ser salvo, não por conta dos meus méritos de conseguir cumprir a lei, porque isso todo ser humano é incapaz, mas pelos méritos de Cristo que me declara justo, que me morreu no meu lugar. Ele abre um novo caminho e nós entramos por essa porta, ou aqui o texto diz, por esse portão, e o Senhor irá à frente deles. O Senhor Jesus está à nossa frente. Glória a Deus por isso. Glória a Deus, porque se dependesse só do meu e do seu coração, não cumpriríamos os mandamentos, tal qual a nação falhou de Israel. Se dependesse só do meu coração, do coração dos pastores dessa igreja, não pregaríamos a verdade de Deus. Mas não depende de nós. Dependemos de um Deus que nos ajuntou, que nos escolheu, que nos chamou para o aprisco e vai à nossa frente. Então, se você quer obedecer a mensagem do Senhor, olhe para frente, olhe para Cristo e não para as coisas desse mundo. Se você quer ser livre do julgamento eterno de Deus, olhe para Cristo, entregue sua vida para Cristo hoje. O dia é hoje. O dia é hoje. Porque se você não entrega sua vida a Cristo, você está debaixo do juízo. E um juízo muito sério. Que Deus nos abençoe. Que Deus edifique a sua igreja. Que Deus nos anime nessa verdade de que o Senhor Jesus, Ele nos livra do julgamento. Mas cabe a nós, como filhos, vivemos de maneira digna, buscarmos com a ação, com a força do Espírito Santo, cumprirmos os mandamentos do nosso Senhor. Vamos nos colocar de pé, vamos orar?
Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado por essa verdade que vemos aqui em Miqueias, Pai. De um povo rebelde, de um povo que andava longe do Senhor, esperando só os próprios prazeres, de profetas corruptos também, mas em meio a tudo isso há a graça do Senhor, onde abunda o pecado, superabunda a Tua graça, Pai. Então, em nome de Jesus, que a Tua graça seja superabundante no nosso meio, trazendo arrependimento, Pai, trazendo, Deus, arrependimento para aqueles que não conhecem a Cristo, mas trazendo arrependimento diário a nós, Deus, que servimos ao Senhor. Nos livre, Deus, de termos na nossa mente um maquinar de coisas ruins, coisas erradas, mas que a nossa mente, o nosso coração estejam cheios pelo Teu Santo Espírito, para que possamos viver de forma digna da vocação que o Senhor tem para nós, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a nossa igreja, que o Senhor abençoe as nossas vidas. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o eterno Pai, e as eternas consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus, repouse sobre o povo de Deus que se reúne aqui, sobre Israel de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Amém. Você pode se sentar um pouquinho? Primeiro eu quero agradecer aos nossos visitantes, vocês são muito bem-vindos, né? E alguns avisos importantes aqui. Primeiro deles, eu quero agradecer a igreja que participou, que orou, que convidou crianças. A nossa EBF foi um sucesso. Nós tivemos no primeiro dia 120 crianças, 140 crianças no segundo dia, mas quase 130 crianças ontem no sábado. E foi um tempo muito precioso, onde as crianças ouviram sobre o verdadeiro rei que é o Senhor Jesus. Muito obrigado. No próximo evento evangelístico nosso, é a Feira Céu Agosto. Feira Céu Agosto, que vai ser no dia 15 de agosto. E você está convocado a servir. Nós precisamos. Pastor, tem o que fazer? Claro que